Olá, povo de Deus, graça e paz para todos quantos estão nos vendo no momento, graça e paz da parte do Altíssimo Deus para você casal que já é parceiro do canal e para você casal que nos assiste pela primeira vez, graça e paz também. Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira. Estou atualmente na cidade de Matões do Norte, pastoreando aqui pela graça e misericórdia do Altíssimo Deus. Hoje eu vou falar de um assunto interessante. Na última palestra que nós demos para casais, fomos convidados para palestrar para casais em uma cidade aqui próxima de Matões do Norte. Uma senhora, fez a seguinte pergunta: Pastor Ezequiel, é pecado a mulher, serva de Deus, mulher de oração, gemer na hora do ato sexual? Essa foi a pergunta que nos fizeram no momento. No momento eu fiquei sem chão, fiquei aí em uma sinuca de bico, mas eu dei a resposta a ela e gostaria de falar sobre o assunto. Eu faço logo essa pergunta para você: é pecado? Você acha que é normal? Ou uma serva de Deus não pode gemer na hora do ato sexual? Eu vi há uns 3 meses atrás uma senhora que tem um canal no YouTube, eu esqueço o nome dela, que ela diz que toda mulher que geme na hora do ato sexual vai para o inferno, segundo diz ela, né? Segundo diz ela. Porém, eu fiz uma pesquisa, eu trabalho com questão de pesquisa, eu fiz uma pesquisa científica sobre o assunto. Em 2011, a Universidade do Reino Unido publicaram uma pesquisa sobre o tema tecnicamente conhecido como vocalização copulatória. Vocalização copulatória, ou seja, vocalização no ato do ato sexual. A gemidinha, ou grita, ou ri, ou não sei como a pessoa se expressa, né? Eles fizeram a pesquisa em 71 mulheres, 71 mulher com 18 a 48 anos, e constataram que muitas delas gemiam, mas não necessariamente quanto ao ato sexual na parte do orgasmo, ou seja, elas gemiam durante todo o ato sexual, no momento do orgasmo e até mesmo depois do momento, segundo a pesquisa. Destas 66, afirmaram que gemia para acelerar o clima do parceiro. 66% dessas mulheres que foram entrevistadas, ela disse que gemia para acelerar, para que o parceiro entendesse que ela estava gostando do ato no momento. 87% disseram que vocalizam para elevar a autoestima, ou seja, a gemidinha, aquele momento, para elevar a autoestima, tanto dela, que está naquele momento gemendo, como do parceiro que está com ela, né? Agora, algo interessante: enquanto o orgasmo feminino acontece mais nas preliminares, a vocalização copulatória não relatada com mais frequência, são relatadas com mais frequência antes e durante a ejaculação masculina, escrevem os pesquisadores. Algumas mulheres também revelam que geme para aliviar dores naquele momento. Isso daí, o esposo tem que ter muito cuidado para saber se a mulher está preparada para o ato sexual. Tem muito esposo que parte para o ato sexual sem ter carinho, sem ter aquele momento de namoro antes do ato sexual, para preparar todo o corpo para o ato propriamente dito. Futuramente a gente pode falar sobre esse assunto, para não ter dores no ato, né? No ato sexual. Muito bem. Para o educador sexual London, o autor do livro Como Fazer Sua Esposa Fazer Sexo com Você, o gemido não deveria ser algo restrito à mulher. O homem deveria gemer também, né? No momento do ato sexual. Para ele, o homem também deveria contribuir, soltar mais do que um gritinho, enquanto estivesse no momento do prazer do ato sexual. Em uma outra pesquisa que eu fiz, muitas mulheres questionaram sobre essa questão de homens que não gemem na hora do ato sexual. Teve até uma que disse assim: ele geme quando suspende um peso de 30 quilos, mas na hora que ele está comigo no ato sexual, sou eu que gemo e ele não diz nada, segundo diz aqui uma pesquisa. Bom,
A autoestima é a via de mão dupla, aquilo que nós falamos antes, né? Para a sua parceira durante o sexo, o homem deveria se esforçar para emitir mais do que um gritinho no final. Isso não tem a ver com fingir uma coisa que não sente, mas sim ser mais presente sexualmente e entrar em um clima aonde a parceira entenda que ele está gostando do ato no momento, né? Agora, uma coisa muito importante, essa senhora que gravou esse vídeo, ela disse que toda mulher que geme no ato sexual, ela está propícia a ir para o inferno. Porém, na natureza, nós vemos os animais gemer. Por exemplo, lá no encontro de casais, eu falei que antes dos pássaros copular, eles dançavam para as suas parceiras. Você pode ver isso no YouTube, né? E no momento do ato gemer, o interessante é que esse próprio pesquisador, ele pesquisou aqui algo interessante. É espontâneo ou não o gemido, não acontece apenas entre os seres humanos. Pesquisa também nos mostra que a fêmea de babuíno, por exemplo, emite uma série de sons copulatórios. Ou seja, se os animais emitem sons no ato sexual, por que não o ser humano? Por que não o servo de Deus? No momento do prazer, no momento do ato sexual, está gostando se a mulher geme ou está calada, se o homem geme ou está calado, não importa, isso não é pecado contra Deus. Pecado é o que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 4, que ele diz: abençoados sejam todos os matrimônios eleitos sem mácula, porém o adúltero Deus o julgará. Ali sim é pecado, o adultério. A infidelidade, que eu já falei no canal sobre essa questão. Mas se a mulher geme, ou deixa de gemer, ou se ela ri, ou se ela diz outro qualquer gesto vocal no momento, não significa que isso seja pecado. A Bíblia não fala sobre este assunto. Eu falei antes, a Bíblia não tem nenhum versículo na Bíblia, mesmo o livro de Cantares, que fala sobre a sexualidade do casal, não fala sobre a questão de gemer. Eu não vi. Se você ver algum versículo que possa estar ligado, coloque aí no seu comentário. A palavra sexo você também não vê na Bíblia. Você vai ver, como eu disse antes, o Abraão conheceu Sarai, Isaac conheceu Rebeca. A palavra conhecer ali quer dizer que eles tiveram o ato sexual. Isso eu falei também em Hebreus capítulo 13, verso 4. Abençoado seja entre todos os matrimônios, eleitos sem mácula. A Bíblia não relata, não vai dizer que é pecado, o que a mulher deve fazer, o que não deve fazer. Isso é uma questão do ser humano. Se a própria natureza, os animais, eles fazem isso, eles gemem, eles têm uma maneira, né, de demonstrar o ato, a copulação naquele momento, quanto mais o ser humano, que é racional, que é cheio de emoções. E isso não tem nada a ver de a pessoa ir para o inferno. É mais provável a mulher ou o homem ir para o inferno por causa da infidelidade, por falar mal um do outro, mas pela questão de gemer no ato sexual, seja mulher ou homem, não é porque a mulher do ciclo de oração, ela é muito espiritualista. Irmão, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você, mulher, geme, fique à vontade. Tem que ter cuidado com as crianças, tem que ter cuidado do local. Esse poderia se tornar um pecado, poderia se tornar algo agravante diante da presença de Deus, se você fizer isso diante das crianças. Tem que ter cuidado com essa questão, né? O local. Mas você está lá no seu quarto, forrado, que nem esse aqui, ar-condicionado, tudo fechadinho, tudo que não emite nenhum som, acústico, não sei nem se estou falando certo. Se você geme ou não, não é pecado. Se você geme, fique à vontade, tanto o homem como a mulher. Se tratando do homem, eu olhei aqui uma pesquisa, eu acho que eu falei antes, que muitas mulheres questionavam por que o homem não geme, quem geme mais é as mulheres. E uma das mulheres, em uma pesquisa que eu fiz aqui, ela disse que questionava por quê? Porque quando o esposo dela ia para a academia, quando levantava 10 quilos, gemia, mas quando estava com ela no ato sexual, não gemia. Ela falou. Eu espero ter trago um esclarecimento. Ao meu ver,
Eu não vejo nada pecaminoso no momento em que você, mulher, devidamente casada com o seu esposo, se expressa, mas vamos dizer aí, com palavras, com gemido, com alegria, com um choro, não sei. E a forma que você se expressa não vai e não é pecado contra Deus. Deixa aí seu comentário. Se você geme ou não, comente aí. Se você acha que é correto gemer, é natural do ser humano, comente. Se você acha que é pecado, também comente, né? Agora, respeite a opinião do outro. Eu, particularmente, não vejo que seja pecado. Fique à vontade no momento do ato sexual, tanto você como seu esposo. Deus abençoe os casais em nome de Jesus.